Sabe, o domingo, ele meio que dita o ritmo da semana para uma quantidade enorme de gente, né? Mas por quê? De onde veio isso? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. As raízes, tanto na história quanto na Bíblia, que fizeram do domingo o principal dia de adoração cristã, segundo as fontes que a gente consultou. Bora mergulhar nisso. Pois é, essa é a pergunta-chave. A gente tende a achar que sempre foi assim. Mas olha, a escolha do domingo não foi por acaso, não. Tem toda uma história bem fascinante, aliás, que nos leva lá para o comecinho da igreja. Vamos juntos nessa para entender como é que essa história começou de verdade? Ok, para a gente não se perder, o nosso caminho vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai lá na origem de tudo. Depois, vamos ver como esse costume foi se espalhando e até ganhou um nome especial. Daí, a gente entende como isso virou um princípio firme e, por fim, o mais importante, por que isso tudo ainda importa hoje em dia. Então vamos lá, começando pelo começo mesmo. O interessante é que as fontes mostram que o costume de se reunir no domingo não foi algo que foi surgindo devagarinho, aos poucos. Pelo contrário, foi uma coisa que meio que explodiu, sabe? Apareceu com tudo, junto com o nascimento público da igreja, um momento super marcante. E é aqui que a coisa fica, muito interessante. Não foi só uma coincidência, de jeito nenhum. A lei lá em Levítico já dizia que a festa de Pentecostes tinha que cair num domingo. E foi exatamente nesse dia, nesse domingo, que a igreja apareceu para o mundo. Sabe, com a chegada do Espírito Santo, o primeiro sermão, a conexão está ali, desde o primeiríssimo momento, amarrando a história da igreja com um domingo. E o resultado desse primeiro domingo foi algo gigantesco. Tenta imaginar a cena. Pedro termina de pregar e, de uma vez só, 3.000 pessoas decidem seguir o cristianismo. Isso não é um comecinho tímido, né? Foi uma verdadeira explosão, o nascimento da comunidade cristã. E o palco de tudo isso? Um domingo. Certo. Isso levanta uma dúvida importante, né? Será que esse evento de Pentecostes foi uma coisa isolada, um ponto fora da curva, ou será que ele deu início a um novo costume, um novo padrão? Para responder isso, as fontes nos dão um vislumbre do que acontecia depois, semana a semana, na vida daquelas primeiras comunidades. E a resposta é bem clara, não foi um caso isolado não. A gente vê o mesmo padrão acontecendo em lugares bem diferentes. Lá em Troade, o pessoal se juntava no domingo para o culto, para a comunhão. Já em Corinto, o apóstolo Paulo fala para eles separarem as ofertas nesse mesmo dia. O padrão fica evidente, né? O domingo tinha se tornado de fato o dia da igreja. E com essa prática se tornando algo constante, aconteceu outra coisa. O domingo ganhou um nome. Ele deixou de ser só o primeiro dia da semana para ter uma identidade própria. Uma identidade que, claro, estava totalmente ligada ao evento mais importante de todos para a fé cristã. E aqui a gente tem a prova, por assim dizer, no texto. Lá no livro de Apocalipse, o apóstolo João não escreve no primeiro dia da semana. Não. Ele usa um nome novo, específico, o Dia do Senhor. E esse é o primeiro registro que a gente tem desse nome. Um nome que iria ressoar por toda a história. Tá, mas o que quer dizer exatamente Dia do Senhor? Bom, as fontes explicam que esse nome é uma celebração direta daquele que é o evento central do cristianismo, a ressurreição de Jesus, que, como a gente sabe, aconteceu num domingo. Então, o nome não é só um nome, entende? É como se fosse uma declaração, repetida toda semana da vitória de Cristo. Com o passar do tempo, aquilo que começou como um costume foi se transformando em algo mais sério, um princípio mesmo, fundamental. A igreja começou a enxergar a observância do domingo não só como uma tradição, mas como um pilar, algo que precisava ser protegido e passado adiante para as próximas gerações. E olha só essa citação de uma confissão histórica super importante. É direta ao ponto. Ela pega a prática do Dia do Senhor e a transforma num princípio que não tem data para acabar. A ideia aqui não era pensar em 10 anos ou 100 anos. A visão era para sempre, para toda a existência da igreja, literalmente até o fim do mundo. Ok, depois de toda essa viagem pela história, a gente aterrissa de volta nos dias de hoje. Com tudo isso em mente, qual é a relevância prática? Porque, afinal, saber de onde veio esse costume faz alguma diferença hoje? Bom, a fonte que a gente usou resume a importância disso tudo em 3 pontos bem fortes. O primeiro, o culto no domingo é visto como algo central, não como um extra, sabe? O segundo, a ideia é que quando a igreja dá valor a esse dia, ela mesma se fortalece. E por fim, o ponto que amarra tudo. Honrar o dia do Senhor é, no fim das contas, honrar o Senhor desse dia. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar.
O que a gente viu aqui não é só a história de uma tradição. É um exemplo impressionante de como um único dia, lá no passado, pode mudar completamente o ritmo do tempo, sabe? Pode moldar culturas, vidas, por milhares de anos. É uma herança que nasceu num domingo e que, de alguma forma, continua ecoando até hoje.